Santidade é demonstrada no estereótipo, é demonstrada nas ações e nas práticas do dia a dia. Todavia, toda santidade ela nasce de dentro para fora, num coração contrito e uma alma quebrantada diante do Senhor. Vem conosco, vamos falar hoje sobre santidade de dentro para fora. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em mais uma EBD Online. Nesta feita, estamos comentando sobre a lição de jovem que nesse trimestre tem Separados para Deus, o título de todo o trimestre, buscando a santidade para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Hoje iremos falar sobre a lição de número 7, mas desde já queremos agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, como também ao nosso superintendente, pastor Renato Torrimu, esses homens que têm investido no ensino da palavra e na propagação do evangelho através do ensinamento da palavra nas EBDs. Meus irmãos, lição de número 7 diz assim: santidade de dentro para fora. O texto principal da lição traz para nós a seguinte ensinamento: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus capítulo 23 e o verso 27. O resumo da lição diz assim: Deus deseja uma santidade autêntica, que vem de dentro para fora. A leitura bíblica da lição diz o seguinte: Mateus, capítulo 15, os versos 10 aos versos 14. O primeiro tópico da lição diz o seguinte para nós: hipocrisia dos fariseus e escribas. Primeiro subtópico: a origem dos fariseus. No tempo de Jesus, haviam 3 escolas principais. Flávio Jósefo faz menção dessas 3 escolas principais. Haviam muito mais, mas essas 3 eram as principais no tempo de Jesus, as que estavam mais ativas, que estavam mais frequentes pelo povo. A primeira é os saduceus, que tinha o apoio da elite, dos grandes, dos doutores, dos advogados, dos políticos, dos reis, dos sacerdotes. Então, os saduceus era a primeira que tinha o apoio da elite, de toda a elite da sociedade. Os fariseus, ao qual nós vamos comentar, era a segunda, que tinha o apoio popular, do povão. Era aquele que estava mais próximo do povo, era aquele que estava mais perto do povo, eram os fariseus, em contato direto com o povo. E o terceiro os essênios, que buscavam o afastamento do templo e dos sacerdotes. Podemos dizer que os essênios hoje, se formos trazer para hoje, os desigrejados, né? Tivemos uma lição agora há pouco falando dos desigrejados e aí se encaixa aqui dentro dos essênios, onde eles não têm templo, não têm sacerdotes, não têm leis. Eles mesmos ditam as leis. Então esses eram os 3 grupos religiosos mais conhecidos no tempo de Jesus. E hoje iremos destacar sobre a origem dos fariseus. Os fariseus surgiram na época dos macabeus. Macabeus foi uma época onde Deus silenciou e não teve escrita inspirada. Então esse livro aqui, tem até um livro apócrifo, no livro dos católicos tem esse livro que vai falar dos macabeus, vai narrar muitas histórias que aconteceram, mas não foram inspiradas. Então os fariseus eles surgiram justamente nessa época dos macabeus, desse povo aqui, os macabeus, eram oriundos de todas as classes sociais, sobretudo da classe média. Eles eram de todas as classes sociais, não tinham distinções de classe, os fariseus. Mas a classe média era o foco mais forte deles. Eram oriundos da classe média. Se preocupavam muito com os status, com as altas posições, eram próximos dos escribas, portanto, conhecedor da lei, mas negava a intimidade com o dono da lei. Eles tinham uma preocupação com a aparência, com o seu nome, faziam de tudo para que o nome não fosse manchado, para que a aparência fosse sempre uma aparência de uma pessoa santa, de uma pessoa de alto escalão. Eles tinham essa preocupação. Todavia, andavam juntos
com os escribas, eram conhecedor da lei, Jesus faz menção disso, mas não eram praticantes da lei. Conhecia a letra, mas não tinha intimidade com o dono da lei, relacionamento com o dono da lei, para que a lei fosse viva sobre a vida deles. E aí foi quando surgiu a palavra hipócrita, né? Quando surgiu a ideia do hipócrita, nós trazemos a palavra hoje hipócrita fazendo menção aos fariseus. Quando fala alguém, fulano é um fariseu, você está querendo sugerir, fazendo uma alusão de que aquela pessoa é hipócrita. Por quê? Porque ensina o correto, fala o correto, manda fazer o correto, diz o que é para fazer, mas não faz. Eram os fariseus, conhecia toda a lei, ensinavam o que era certo, mas não praticavam a lei. Eram os hipócritas. Ensinavam ao povo, mas não praticavam o que ensinavam. Eram só a aparência. O famoso santo de capa. Santo por fora, mas por dentro sepulcros caiados. Era só o estereótipo. Era só a aparência. Mas por dentro estavam podres. Era só a capa. Eram os fariseus. Quantos hoje não são assim? Vivem de aparência. Vive de uma falsa santidade. Na igreja é santo, na frente do obreiro é santo, na frente do líder é santo, na classe da escola dominical é santo, ou aparenta ser santo, mas na vida, no pessoal, no dia a dia, não tem nada de santo. É o hipócrita. Por fora, ele tem a capa, a aparência, as folhas de uma bela árvore, mas os frutos estão estragados. Não tem a eficácia da santidade. Nós falamos aqui na abertura que a santidade ela vem de dentro para fora. Você sabia que o alfabeto hebraico ele é lido de dentro para fora? Ele é feito um espiral e é lido de dentro para fora. É como se Deus dissesse, eu começo dentro e vou preparando até envolver vocês todos. Então Deus sempre se preocupa com o que está dentro. Porque se dentro está puro, se dentro está santo, se dentro está de acordo com a palavra de Deus, logicamente é eficaz, é verdade que o exterior vai mostrar o que está dentro. Isso é fato. Isso é fato. O estereótipo vai mostrar o que você é dentro. Quem for sincero, quem for verdadeiro. Eu separei aqui Mateus 23, 27. Está até na leitura de classe, o texto bíblico, e vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Eram os fariseus. Vestes bonitas, vestes que chamavam a atenção, faziam oratórias bonitas nas praças, chamavam a atenção pelas suas eloquências, andavam como quem é santo, mas nas práticas estavam podres. E Deus, Ele nunca vai valorizar tal atitude. Deus está preocupado com o que está dentro de você. Lembra de Davi? Eu não conheço como o homem conhece. O homem conhece o estereótipo. Eu conheço o homem por dentro, no que está no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Segundo subtópico. Os escribas e fariseus acreditavam ser os verdadeiros mestres. Acreditavam. Pensavam eles que eram os verdadeiros mestres. Jesus afirma que os escribas e fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés, dando a entender que conheciam bem a lei. Quando Jesus diz os escribas e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, Jesus está dizendo eles conhecem a lei, eles sabem a lei, eles veem e entendem a lei, só não praticam. Não basta só conhecimento, tem que praticar e ser exemplo para quem você ensina. Olha o que é que Esdras vai dizer. Esdras capítulo 7, verso 10. Olha o que é que vai dizer a palavra do Senhor. Esdras 7, 10. Porque Esdras tinha preparado no seu coração para buscar
a lei do Senhor e para cumprir aqui é praticar, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras buscava, praticava e ensinava. Então, primeiro buscava, os fariseus buscavam. Depois se pratica para ser exemplo, os fariseus não praticavam. Para depois ensinar. Só pode ensinar quem tem prática, quem tem testemunho, quem tem vida. Professor, leve para a sala da sua escola dominical, aos jovens. Hoje é muitos jovens querendo ser pregador, muitos jovens querendo ser professor, querendo ser mestres, ensinar. Mas tem que entender que tem que ter prática, tem que ter vida, tem que ter testemunho. Palavras são só palavras. Você ganha mais com as suas práticas, com o seu testemunho, do que com as palavras. Muitas vezes ganhamos com a boca fechada, mas com as nossas atitudes e perdemos falando. Os fariseus falavam, mas não praticavam. Mas a igreja do Senhor, jovem, você que é igreja, você que é santo, você que é remido, tem as práticas do cristianismo evidentes na sua vida. E o seu testemunho vai arrastar multidões para Jesus. Jesus não nega a capacidade e o valor desses mestres. Não, buscar não está errado, busque. Esdras buscava a lei do Senhor, mas também praticava aquilo que se buscava. Aquilo que ele lia, ele botava em prática. Ele não era só um estudioso ou um ouvinte, não. Ele era um praticante da lei. E os fariseus eram só estudioso e ouvinte. Não tinha prática nenhuma. Pois tinham conhecimento, mas não tinham intimidade com Deus. Por não ter intimidade, era só letra, vazios por dentro. Falavam e não faziam o que falavam. O verdadeiro hipócrita. Olha o que é que diz Mateus 23, verso 28, vai dizer assim: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Tem uma aparência do que é bom, aparência do que é fiel, a aparência do que é piedoso, mas por dentro está podre, está morto. Esses eram os fariseus. Este é aquele povo, é aquele grupo de religiosos que Jesus condenou, que Jesus reprovou as suas atitudes. Por isso que Jesus disse: fazei tudo o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Olha que coisa terrível. Não, ele está falando o que é certo, mas ele não tem prática, ele não tem vida, ele não tem testemunho. Conhecia a lei, mas não tinha intimidade com o dono da lei, não tinha relacionamento com o dono da lei. Quando eu e você, jovem, temos relacionamento com o dono da lei, a santidade é gerada de dentro para fora. Nós sentimos o perdão, sentimos a purificação, sentimos a regeneração, a santidade nos envolvendo de maneira tal que a minha e a tua prática servirá de testemunho para aqueles que não conhecem a Cristo. Isto é ser santo. É ser gerado de dentro para fora. E o exterior mostrar o que somos dentro. E não andar com hipocrisia, com falsidade, com capa. Não, mas sermos santos, como o nosso Senhor é santo. Jovem, se prepare na palavra, mas nunca se afaste do dono da palavra. Tópico 2. A exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Primeiro tópico, subtópico. Os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e aos seus discípulos. A Torá previa alguns rituais de pureza, sim, está lá em Levítico 11:15, Números 5, de 1 a 4, mostrando que a Torá previa alguns rituais de purificação. Isso é verdade. Todavia, a questão levantada pelos escribas e fariseus não constavam na Torá, não constavam nelas, mas na tradição dos anciões. Eles pegaram o hábito de colocar tradições dentro das leis e tinham mais práticas as tradições, estavam mais valorizando as tradições do que a própria lei. E aí queriam acusar Jesus dentro de algo que a lei não falava, de maneira nenhuma. Portanto, as acusações que fizeram a Jesus eram falsas. Não pense que as tradições da sua igreja são as únicas corretas.
O que tem de gente indo atrás de tradição e condenando, irmãos, alguns irmãos nossos de outras denominações. Eu estou 20 anos na Assembleia de Deus, me converti numa batista renovada, pentecostal, passei 2 anos nessa batista e depois vim para a Assembleia de Deus. E eu lembro uma certa feita que eu na batista, tinha os irmãos da Assembleia que iam lá levar uma palavra e a gente recebia eles muito bem, tratavam eles muito bem, levavam uma palavra muito boa para a igreja. E uma certa feita eu encontrei com um desses irmãos que levava a palavra lá para a gente, nos domingos, o novo convertido, e passei com ele, por ele, eram 2 por eles na rua, e dei a paz do Senhor, e eles me cumprimentaram. Pai do Senhor, primo. É uma hipocrisia, é uma ignorância espiritual tamanha, sabe? Aí me chamou de primo, porque eu era da Batista e eles eram da Assembleia. Não façam isso. Não pense que só a sua igreja é a correta, que só a sua denominação é a correta. Não! Cada uma tem suas tradições e devemos respeitar. Mas o que prevalece é a palavra de Deus. Quem salva é Jesus, quem regenera é Jesus, quem leva para o céu é Jesus, não é placa de igreja. Então baixa a bola para esse negócio aí da minha igreja, não se transforme em um fariseu hipócrita, que acha que a santidade está nele, que a igreja dele é a única correta. Não. Faça da sua igreja mais correta, mas ela não é a única correta. Honre o seu ministério, honre o ministério que você está, honre a igreja, o pastor que você serve, mas não faça da sua igreja a perfeita, a única perfeita. Faça dela a perfeita, mas não a única perfeita, não. Então os fariseus achavam aqui que só eles eram os santarrões, só eles eram os certos, as outras seitas, as outras religiões estavam todas erradas, eles eram os corretões. E Jesus repreende isso. Subtópico 2. Jesus demonstrou que os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Olha que interessante. Aqueles que estavam acusando Jesus, na verdade, eram os transgressores. Os escribas e fariseus acusaram Jesus de comer e não lavar as mãos. Pegaram Jesus comendo com os discípulos sem lavar as mãos e disse, tu comes sem lavar as mãos. E Jesus ensina a eles que eles, os acusadores, é que eram os transgressores. Olha o que é que vai dizer em Mateus 15, de 1 a 2. Então, chegando ao pé de Jesus, um escriba e fariseu de Jerusalém disse, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando come pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgride vós também o mandamento de Deus pelas vossas tradições? Aí Jesus vai entrar aqui qual é o mandamento de Deus. Jesus os adverte que quem de fato está transgredindo são eles. Olha o 4, versículo 4 de Mateus 15. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Se preocupavam com o simples lavar de mãos, com algumas tradições, mas o que era tocante à lei de Deus, o que era fundamental, o que era de essencial para a santidade, eles não praticavam. Não honravam pai e mãe, só se preocupavam com o seu próprio umbigo, com a sua aparência, com o seu nome, com a sua posição, passando por cima de irmãos, de pai, de mãe, de parente, do que fosse preciso para que o nome deles permanecesse ou perpetuasse no meio da sociedade, como os santarrões. E aí Jesus mostra que os verdadeiros transgressores eram eles, que estavam se preocupando com tradições, mas não tinham a preocupação, o temor, o amor de praticar a lei de Deus. Estavam supervalorizando as tradições e desprezando o que não era para ser desprezado, a lei do Senhor. Subtópico 3. O profeta Isaías já havia alertado a respeito da falsa santidade em nome da religião. Mateus 15, 7. Olha o que é que vai dizer. Jesus, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Jesus mostra a eles que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés, por ganância. Olha o versículo 8 de Mateus 15. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era só falácia, era só estereótipo. Honravam, faziam orações bonitas nas praças e o povo, para chamar a atenção do povo, honrava a Deus com palavras,
mas o coração muito longe de Deus. É por isso que Jesus disse, naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome, usa o nome de Jesus. Faz até milagre com o nome de Jesus. É os hipócritas que conhecem a lei, que conhecem a letra, que conhecem a palavra, fala da palavra, prega a palavra, mas não vivem a palavra, não tem intimidade com o dono da palavra. Em teu nome, mudos ouviram, mudos falaram, surdos ouviram, cegos enxergaram, aleijados andaram. Em teu nome, Senhor, não fizemos isso, profetizamos. E Jesus disse, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque honrava a Deus com palavra, pregava a palavra, vivia fazendo milagre, mas não tinha intimidade, relacionamento, temor ao Senhor. Não tinha. Então não cabe só a nós ter o conhecimento. Precisamos buscar a Deus, precisamos ter intimidade, precisamos buscar o conhecimento, mas entrelado conhecimento e graça, intimidade e palavra, para que possamos fazer a obra conforme a vontade de Deus. Olha o que é que diz Mateus 15, 14. Deixai-os, são condutores de cego. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. É cego guiando cego. E o que tem de gente indo atrás desse povo, irmãos? Ensine isso, jovem, na sua sala, para que os jovens sejam firmados na rocha que é Cristo, tenham uma base sólida para não serem levados em qualquer vento de doutrina. O que tem de cego seguindo esse povo? E Jesus diz, deixai-os. Um cego guia outro cego e o fim deles é cair no precipício, é no abismo. Cuidado, cuidado. Não faziam nem deixavam ninguém fazer. Jesus vem com a verdade e com a santidade verdadeira e o povo o admirava, o seguia. Pratique a verdade, jovem. Pregue a verdade. Ande na verdade. Esta palavra é a verdade. Não vá atrás de fábulas, de filosofias, de ideologias, não. Fique na palavra de Deus, na prática da palavra, na essência da palavra, na espiritualidade da palavra, que Deus vai lhe encher e lhe usar nessa terra. Segundo subtópico, Pedro pede que Jesus o ensine. Não há vergonha nenhuma em perguntar quando não se sabe. Vergonha é continuar não sabendo. Não há vergonha, irmãos, em perguntar quando não se sabe. Hoje a gente quer viver, é o que eu falei aqui no começo, da hipocrisia, uma capa, sabe, de conhecimento, de santidade, eu sei tudo, eu sou o santo. Não! Nós nunca saberemos de tudo, sempre iremos aprender algo, sempre tem algo para se aprender. E não há vergonha em perguntar quando não se sabe. Vergonha é continuar não sabendo por ter vergonha de perguntar. Isso é vergonhoso. Pois Pedro perguntou a Jesus, o verso 16 vai falar isso. Ensina-nos, mestre, essa parábola. E Jesus diz a eles, vocês ainda não entenderam, e vai e ensina. E ao perguntar a Jesus, mostrando a Jesus que não sabia, não tinha entendido o que estava sendo ensinado, Jesus ensina a Pedro e aos demais. Na pergunta de Pedro, Pedro que perguntou é beneficiado e os demais companheiros dele também é beneficiado. Então não tenha vergonha. Pastor não sabe de tudo. Professor não sabe de tudo. Quando o aluno fizer uma pergunta na sua sala que você não souber, não tenha vergonha de dizer, irmão, eu agora não sei a resposta, mas para a semana eu trago a resposta. Pesquise e traga, não deixe seu aluno sem resposta. Mas pergunte. Pergunte para aprender. É perguntando que se aprende. Então Pedro fez aqui essa pergunta. Pedro pede que Jesus nos ensine. Olha que humildade, irmãos. Me ensina, mestre, queremos aprender. Como em outra feita, eles pedem para Jesus ensinar a orar. Ensina-nos, mestre, a orar, e Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração. Não há vergonha em perguntar quando não se sabe, irmão. Vergonhoso é continuar sem conhecimento, porque tem vergonha de perguntar. Guarde isso, pratique isso. Terceiro e último subtópico. O que contamina o ser humano é o que está no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. O que você vai falar edifica ou destrói? Quando você vai falar, pare para pensar, faça uma autoanálise das suas falas e diga, dentro de você, eu vou falar. Isso vai trazer edificação ou vai trazer destruição para quem eu vou falar? Faça essa análise.
Só fale aquilo que edifica. Crente foi chamado para dar vida. Crente foi chamado para gerar vida, para restaurar e não para matar. Tanto crente usando a boca, irmãos, para matar com palavras ofensivas, grosseiras. Não faça isso. Não faça isso. Use a sua boca como fonte de bênção para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que estão na sua convivência. Seja a bênção na vida dos outros. Seja a bênção na vida do próximo. Se edifica, fale. Se destrói, cale-se. Mateus 15, essa eu quero ler. A gente encerra aqui com essa leitura. 15, do verso 18 ao verso 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina homem nenhum. Pratique a palavra, não se preocupe com tradições, não se preocupe com coisas do homem. Leve a palavra de Deus na sua vida, na prática do dia a dia, e você verá o milagre acontecer. Jovens da casa do Senhor, é hora de vivermos e praticarmos a santa e gloriosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus multiplique mais e mais o conhecimento e a graça dele no seu ser. É o que eu desejo no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.